Essa palavra posso, senhor presidente. Bom dia, novamente, nobres pares. Antes de entrar no mérito, apenas, vereador Renato Nunes, Vossa Excelência, que só vejo Vossa Excelência falar que foi o caso do UFC, tá? Porque senão dá a impressão que houve uma troca de agressões e não houve, né? Mas, para mim, esse assunto está sepultado, até porque eu e o então vereador Pedro Incerti houve uma composição na Justiça e eu defendo a justiça restaurativa não só no discurso, na prática. Então, aquilo é passado, está resolvido. Inclusive, tenho uma relação muito boa com o vereador Pedro Incerti, porque a gente supera as questões do passado. Porque senão daqui a pouco vão achar que teve uma briga aqui, uma troca de soco, e não houve, né? Bom, senhor presidente... Uma pequena parte, vereador, só para depois não atrapalhar... Eu faço questão, vereador, por gentileza. Tá. Não, só para lembrar a vossa senhoria, hoje o senhor está com toda a calma, tranquilidade, diz que tem um bom relacionamento... Como sempre tive. ...com o vereador Pedro Incerti, mas na época o senhor estava bem nervoso, né? Fazendo a sua defesa, porque realmente o senhor tem razão quando diz a agressão, ao meu ver, foi de uma parte. O senhor, que na entrada do plenário dessa casa, o senhor foi impedido e foi empurrado. Tem vídeos, né? Sim. Tem vídeos, está aí para quem quiser ver. Então, que bom que o senhor fez essa justiça restaurativa, como o senhor diz, aí teve uma boa conversa e hoje tem um bom relacionamento com um ex-vereador e ex-líder do governo, Pedro Incerti. Que bom. Parabéns. Eu acho que esse é o caminho também. Obrigado, vereador. Mas minha postura é a mesma. Fiquei bem tranquilo naquela ocasião, só tomei as medidas cabíveis. Bem... Bom, primeira questão, tá, vereador Renato Nunes, nós não estamos aqui tratando de um crime imputado ao vereador Chico Guerra, até porque nós não somos aqui poder judiciário. Nós estamos tratando de uma infração ética, uma quebra de decoro parlamentar, e a lei assim nos assegura essa prerrogativa de fazer. Tá? Eu, inclusive na minha atuação, eu sempre prefiro defender do que acusar. Acho que, inclusive, algumas pessoas foram revestidas de cargo para acusar, né, dentro da lei, Ministério Público, enfim. E nós, excepcionalmente, a Câmara assume essa função. Tá? Mas, independente de Vossa Excelência aí querer fazer uma discussão jurídica da teoria da árvore do fruto envenenado, o áudio não se refuta. O próprio vereador Chico Guerra, na sua defesa, em nenhum momento questiona a questão de ser prova ilícita ou que não falou aquilo. Inclusive, vereador, eu quero com a maior tranquilidade, eu quero ler alguns trechos, porque talvez o senhor, ouvindo novamente, né, possa ver como são fortes. Então ele começa: oi, bom dia, Bardo, tudo bom? Eu acho só o seguinte, eu acho que tem que ter um corretivo no Marciano, presidente do Canyon, tá? Ele está todas as sessões batendo que nem louco aqui no governo. Então acho que ou corta em qualquer benfeitoria, sei lá, ele tem que sentir na pele que se ele fica contra o governo, ele vai acabar se prejudicando. Se alguma coisa tem que ser feita, não levei ainda o assunto para o prefeito. Aí depois ele retorna dizendo que teria levado o assunto para o prefeito. Boa noite, Bado, beleza? Eu não consegui falar ainda hoje porque estava um tumulto lá com aquela história da sessão por causa do Périco, do vereador Périco. Aí então eu perdi a tarde toda nisso aí. Mas amanhã eu quero ter uma posição já do prefeito. Aí depois ele retorna no dia seguinte. Eu acabei falando com ele por WhatsApp e ele mandou o recado, né? E disse que realmente tem que mudar a postura totalmente com o cara. Então existe uma relação entre o comando dado dele e a população carente lá do Quênio que tem que sentir na pele. Porque quando a gente fala que o seu Marciano tem que sentir na pele, eu quero crer que não é nenhuma ameaça à integridade física dele. Então eu entendi claramente que é uma relação, ó. Vem aqui na sessão exercer a sua cidadania, onde é uma sessão pública, onde inclusive é saudável. A nossa democracia precisa cada vez mais que o povo venha cobrar de vereador, tem que levar bafo na nuca, quem não aguenta o calor que sai da cozinha, né? Diferente do prefeito que se esconde. Então o parlamento é para isso. Então aí o cidadão vem aqui fazer o correto, exercer sua cidadania, e aí ele tem que sentir o efeito lá na comunidade de cortar obras. Então, ou seja, o vereador que vem aqui jurar a lei orgânica, cuja síntese é promover o bem comum, aí ele se usa da sua função, inclusive o vereador mais empoderado aqui, porque é líder do governo, nós sabemos a importância que tem o executivo, e aí ele manda um comando lá e ainda faz todo o roteiro, né? Falar com o prefeito, dar o retorno para a comunidade do Quênio ser prejudicada.
Então, isso... Senhor presidente, eu vou pedir uma declaração de líder só para continuar o raciocínio aqui e, eventualmente, até conceder os apartes. Então, é uma situação que, de fato, há uma quebra do decoro parlamentar. Nós estamos falando de uma infração ética, ninguém está aqui, repito, imputando um crime ao então vereador Chico Guerra. Então não dá, e isso faz com que nós percamos a coerência, porque Vossa Excelência, quando eventualmente se fosse com o governo anterior, metralhadora giratória, bazuca, canhão. Aí quando é o irmão do prefeito, não, é a teoria da árvore do fruto envenenado. Não, isso é prova ilícita. Vossa Excelência parece um desembargador aqui, né, tentando fazer uma discussão jurídica de algo que está claro, está cristalino, não há dúvida nenhuma de que ocorreram esses fatos. E, ademais, o trabalho feito pela comissão, eu quero respeitar, não vou aqui me imiscuir, até porque foi no passado, tinha uma prerrogativa de fazer, mas não ouviram, por exemplo, o seu Marciano. Tinha que ter ouvido o Rafael Bado. Poderiam ter buscado comprovar as alegações, até porque também é um papel da subcomissão formada, que é averiguar para ter a consistência para lá no final fazer um julgamento, e não fazer um procedimento cujo objetivo é lá na frente absolver. Que, ao meu ver, com todo o respeito, né, foi um pouco da condução feita pela subcomissão. Vamos trabalhar de uma forma aqui pro forma, a gente faz apenas uma reunião, enfim, não faz mais diligências, porque lá no final a gente tem que entregar o resultado, que é absolver. Então, o plenário hoje tem a possibilidade de rejeitar esse arquivamento, e o arquivamento é a consequência, porque o plenário, ao rejeitar o pareceres de arquivamento, está considerando que a denúncia é procedente. Sendo considerada procedente a denúncia, volta para a Comissão de Ética para que aplique uma das sanções. Censura escrita, suspensão ou cassação. Né? Até porque, imagina se a moda pegar a pessoa investida num cargo público para atentar contra a sua própria comunidade. Isso, para mim, é grave. É grave quando nós falamos do ponto de vista da ética parlamentar. Né? Repito, não está se tratando aqui de crime. E eu usei uma analogia, né, que é como um advogado que tem um mandato através de uma procuração, se usa daquele mandato do cliente para prejudicar. Isso, inclusive, é grave. E se a gente trouxer aqui para a atuação parlamentar, é justamente isso. Como não tem como colocar 500 mil pessoas numa assembleia, existe um processo de democracia representativa na qual 23 pessoas aqui representam os 500 mil que estão lá fora. Então, nós somos outorgados pelo povo, e atentar contra esse próprio povo. Eu sei que não é muito o perfil dos atuais secretários, que, como eu já disse anteriormente, para ir para os pavilhões da FESAU precisam de GPS, mas quem conhece a vida da cidade sabe o que significa o Canyon. Canyon é um bairro humilde, pobre, carente, e que necessita mais intervenções do poder público. Então, quero saudar aqui também o presidente da UAB, o Valdir Walter, que aqui representa o movimento comunitário, que tem sido atacado sistematicamente por esse governo, que criminalizou os movimentos sociais, e esse fato concreto apenas ilustra. É um fato concreto, mas que representa o pensamento desse governo, que ataca comunitarista, pessoas que não ganham salário, não ganham R$1 para representar a sua comunidade, aí faz o seu papel, e, bom, eu acho que o seu Marciano tinha que vir aqui, sei lá, trazer um buquê de flores para o Chico Guerra. Não, ele vem aqui fazer o seu papel, que é vir aqui na Câmara, reivindicar, e se eventualmente ele se excedeu com o vereador Chico Guerra, existe lei para isso. Tenho certeza que o vereador Chico Guerra é muito bem amparado de advogados, enfim. Então, dentro da lei, busque a reparação, cada coisa no seu lugar. Não dá para se usar da sua função para tripudiar uma comunidade. E, para mim, o diálogo aqui está muito claro. Eu não quero ser repetitivo. Permite uma parte, vereador. Eu já vou lhe permitir, sim, vereador Adiló. Mas eu só quero grifar algumas frases do vereador Chico Guerra para que nós saibamos o que nós estamos tratando. Eu acho que tem que ter um corretivo no Marciano, presidente do Canyon. Tá? Cortem qualquer benfeitoria. Cortem qualquer benfeitoria, mas a benfeitoria era na casa do Marciano? Era para ele? Era para a comunidade. Sei lá, ele tem que sentir na pele que se ele fica contra o governo, ele vai acabar se prejudicando. Algum corretivo esse cara tem que levar, tá? O povo sentir que por causa dele o Canyon está ficando desassistido. Para mim, essa frase aqui é chave.
E depois ele conclui dizendo, eu fui lá falar com o prefeito e o prefeito me deu aval, sim, para te dar essa ordem. Porque o Chico Guerra não é um vereador, somente, inclusive naquela ocasião. Ele, no status do governo, ele é irmão do prefeito, ele é vice-prefeito, ele é primeiro-ministro, ele é todo poderoso, porque não tem partido naquele governo. Tem uma família, e nós sabemos disso. Sabemos como é que foi conduzida, inclusive, a campanha eleitoral, que pareciam irmãos gêmeos. O prefeito e seu irmão, dentro do direito legal, sem problema nenhum. Mas temos que considerar, sim, que ele tinha poder para aquilo que fez e prejudicou uma comunidade. Vereadora Adiló, por favor. Bem rápido, obrigado, vereador Rodrigo. Eu deixaria duas perguntas. As demandas da presidência do bairro foram atendidas até hoje? Ao que se sabe, não. Então, o corretivo continua de pé, porque não foram atendidos. Essa palavra Segundo, o chefe de gabinete ou o governo tentou alguma aproximação com a associação do bairro ou com a UAB? Não. Então, são essas questões que pesam muito nesse momento. A mim me dá a impressão que o corretivo continua de pé, continua vigente. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Então, sem mais delongas, aí, eu quero então defender a posição de rejeição ao parecer de arquivamento. Já havia me manifestado... Alguém pediu a parte? Não. Eu já havia me manifestado na comissão, então, pela suspensão, por questão de símbolo, né? Quebrou o decoro parlamentar, a gente está aqui para representar a comunidade espera uma resposta, e não existe possibilidade de vereador usar do seu cargo para prejudicar o povo. O vereador tem que estar aqui para defender o povo. Nós podemos questionar opiniões. Eventualmente, eu posso achar que um colega defendeu uma opinião impopular. Vou dar um exemplo, lato sensu, sei lá, eu jogar lá para a Câmara a reforma da Previdência. E eu tenho uma visão de quem votou a favor, votou contra o povo. Mas isso é uma questão de debate de opinião. Mas agora aqui, está claro, não há dúvida de que se usou do cargo para prejudicar uma comunidade, ou seja, atentar contra o próprio povo que representa. Vereador Rafael. O áudio, vereador Beltrão, que nós tivemos acesso, não foi via Intercept, foi via o Rafael Bado, que foi ECC, que pediu para sair da administração. Ele não foi demitido, ele pediu para sair, né? E o seu Marciano, colegas vereadores e comunidade de Caxias, ele é o sinônimo da primeira pessoa, primeira liderança que se manifestou contrário ao governo Daniel Guerra. Ele começou utilizando a tribuna da Câmara, se acorrentou na UBS do Vilipê falando da saúde pública, o caos que viria para a saúde pública, porque ele sabe, ele conhece, lá é a periferia de Caxias, lá onde as pessoas passam fome. Uma das primeiras atitudes também do prefeito Daniel Guerra foi fechar as cozinhas comunitárias, lá do Canyon foi fechada. Então, o seu Marciano, ele é sinônimo de resistência contra a opressão do governo Daniel Guerra e que representa a todos. E aqui o movimento comunitário faz parte de muitos, que o último agora foram os procuradores do corretivo. Né? Se tu não é a favor do governo, toma corretivo, vai para a lista negra, cada dia uma entidade, uma pessoa vai para a lista negra. E a questão do seu Marciano, enfim, o Chico Guerra utilizou de telefone funcional, não foi uma brincadeira de telefone particular para outro particular, foi de telefone funcional para outro telefone funcional. Então ele utilizou da estrutura da Câmara de Vereadores para ordenar que fosse aplicado corretivos. E quando teve as oitivas, eu solicitei para o seu Marciano estar presente para o Rafael Bado, o que não aconteceu até o presente momento. Eu solicitei, tem nas gravações, que foi solicitado para eles fazerem as suas manifestações. E se teve alguma benfeitoria lá no Canyon nesses últimos meses, foi graças a uma emenda do ex-deputado Mauro Pereira de R$400 mil para fazer um muro de contenção. Então não é nem uma benfeitoria do município, uma emenda parlamentar do Mauro que ele mandou para o município de Caxias do Sul para fazer escadaria lá no bairro Canyon, antes que diga que foi obra do prefeito Daniel Guerra. Obrigado, vereador Rafael. Então, para finalizar, eu entendo que nessa ocasião o plenário tem que, sendo redundante, dar um corretivo no caso do corretivo. Que é mais ou menos aquele poema conhecido do Bertold Brecht, que primeiro eles entram no teu jardim para roubar uma flor. Depois vem, pisam no jardim, depois vem, matam o cachorro e depois roubam tua voz. Então tem que estancar esse governo para que sirva de exemplo e que respeite a comunidade o qual ele foi eleito para defender, e não para atacar. Vereador Frisso.